Olá pessoal, sou o professor André Valente, sou seu professor da área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre linguagens verbal, não verbal e mista. Quais são as diferenças entre elas e como elas constituem os diferentes tipos de texto e discurso. Vamos lá? Para a gente começar, a gente vai lembrar aí o que é linguagem. A linguagem é uma capacidade da mente humana de representar por meio de símbolos as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas ideias, de dar nome às coisas, de expressar tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Então a nossa mente faz isso criando um sistema de signos. Então a linguagem também é isso, esse sistema de signos com os quais nós nos comunicamos. E aí nós podemos falar em linguagem verbal e linguagem não verbal e também na linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio das palavras, tá? E as palavras elas podem ser aí, se manifestar na forma oral, ou seja, pela fala, e na forma escrita, aquela que nós registramos usando os símbolos chamados de letras, e também na forma de sinais, como é o caso da língua brasileira de sinais. Exemplos aí onde a linguagem verbal se manifesta, que nós podemos ter aí. Bom, os exemplos são infinitos, Nós usamos a linguagem verbal, como por exemplo, nesse momento eu estou usando a linguagem verbal falada e tudo que está aparecendo para você aí na forma de texto escrito está na linguagem verbal escrita. Então nós podemos falar em blogs, a literatura de ficção, a letra de música, a poesia, o podcast, as fanfics, os textos dos vídeos nas redes sociais, cyberpoemas, áudios que enviamos pelos aplicativos de mensagem, o editorial de um jornal, a reportagem, a notícia, a poesia, a crônica, o conto, enfim, tá? Nós temos aí inúmeros exemplos dessa linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é a linguagem que usa outros signos, tá? Que não a palavra. Então, cores, formas, texturas, movimentos, gestos, expressões faciais, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. Por quê? Por meio de tudo isso, nós também conseguimos nos comunicar. Então, faz parte de uma linguagem. Essa linguagem não é a da palavra, portanto, é uma linguagem não verbal. Então, por exemplo, nós podemos falar em linguagem musical, que é uma linguagem que se expressa através de sons, harmonizados ali, que a gente chama de música. A linguagem cinematográfica, linguagem teatral, linguagem corporal, linguagem da dança, linguagem pictórica, que é a linguagem da pintura, a linguagem digital, que está super famosa nos dias de hoje, a linguagem das nossas expressões faciais. Então tudo isso são formas de linguagem que se manifestam não utilizando as palavras. Então nós temos aí alguns exemplos para você poder dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí, os memes, os emojis, algumas sinalizações que a gente encontra aí pelo trânsito, sinalização de portas, de porta de banheiro, de porta de algum lugar, aquela própria placa famosa, a placa de proibido alguma coisa, proibido estacionar, proibido ultrapassar, que a gente tem lá uma faixa, um círculo vermelho com uma faixa. Isso é uma linguagem não verbal, a gente consegue entender. As próprias cores dos semáforos são linguagens não verbal. Se a gente pensar no juiz de futebol, mostrando ali o seu cartão, apontando o meio do campo quando sai o gol, os movimentos que os bandeirinhas fazem, a dança, tudo isso é linguagem não verbal. Bom, e a linguagem mista é a linguagem que vai unir aí, para transmitir uma mensagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na verdade, é a linguagem que a gente mais usa, principalmente na publicidade, nos quadrinhos, que nós temos lá a parte visual e a parte verbal também. Então temos aí um exemplo, do Movimento Vacina Brasil. Reparem, tem lá um personagem, que é o Zé Gotinha, que usa lá o símbolo do SUS, Então nós temos, por exemplo, no logotipo, os logotipos
usam essa linguagem mista, né? Então tem lá o logotipo do SUS, que tem lá uma representação de uma cruz, de um curativo, e embaixo está escrito SUS, então ali a gente tem a linguagem verbal e a não verbal, a própria cor escolhida para o logotipo, que remete à ideia, né, de uma coisa da saúde, do cuidado, tá? No fundo nós temos um amarelo com uma certa sombra esverdeada, um coração verde com uma gotinha azul, remetendo às cores da bandeira nacional, já que o movimento se chama Movimento Vacina Brasil. A própria palavra, a própria expressão Movimento Vacina Brasil está também em amarelo, em verde, em azul, né? Então tudo isso é a linguagem desse anúncio, dessa divulgação dessa campanha, tá? Então quando nós olhamos para um anúncio, para uma divulgação como essa, a gente tem que olhar todos os detalhes, as formas, as cores, os símbolos, as representações, todas, porque todas elas estão dizendo alguma coisa para nós. Solta a vinheta da hora da tirinha. Ela tem os olhos mais lindos que eu já vi. Qual a cor deles? Não sei, mas enxergam o mundo de uma forma maravilhosa. Então, como nós vimos aí nessa tirinha, a gente tem o texto verbal, tá? Porém esse texto não faria muito sentido, né? Não faria o mesmo sentido sem a imagem. Por outro lado, só a imagem dos personagens ali, sem nenhum texto verbal, não faria sentido algum para nós. Ficaremos ali olhando o que eles estão falando, o que eles estão fazendo e não conseguiríamos entender. Então, para que faça todo esse sentido que essa tirinha faz, nós precisamos conjugar aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E é assim que isso funciona. Então chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Aproveite os conteúdos que estão aí na sua plataforma para ampliar o seu conhecimento e vamos para uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. A linguagem é como uma pele. Com ela, eu entro em contato com os outros. Roland Barthes. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.